Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Começando aqui mais um podcast do Bora Rejuvenescer. Eu sou o Wallace. E eu sou a Amanda. E a gente está aqui para conversar hoje sobre mais um assunto bem bacana. Hoje é nosso podcast número 4. E a gente tem mais de 70 lives. É só você buscar aí, ó, YouTube, Spotify, Instagram. Tem para ver, para ouvir a gente e todos os assuntos para transformar a sua longevidade. É isso. Então, a gente fala sobre longevidade. Aqui é um canal, a gente conversa sobre longevidade saudável. E o assunto de hoje, a gente vai falar sobre a geração Millennials, né? A gente tem aí a denominação de acordo com a época que você nasceu, de tentar enquadrar, né, como uma geração. Tem a geração X, a geração Y, a geração Z, tem a Alpha, enfim, a gente tem várias gerações. E a gente quer conversar sobre a geração Millennials, que é também a nossa geração, né? A nossa geração. E qual é essa nossa geração? É a geração que viu Sessão da Tarde. Você viu He-Man? Acordou com o café da manhã da Xuxa? Você viu alguns programas duvidosos nos anos 90, depois do almoço de domingo? Você amava Caverna do Dragão? Lembra de Lagoa Azul? Ixi, é tanta coisa. É tanta coisa, tanta música boa também. Também. Então, é essa geração que tem essas lembranças vivas na mente sobre todas essas coisas. Pois é. E assim, e que por que viu nascer a internet. Viu nascer a internet, exatamente. A internet com barulhinho. E por que a gente quer conversar sobre essa geração, né? A gente tem... primeiro porque a gente vivencia, né? A gente está passando por esse período, né, da história, e segundo porque a gente tem ouvido e visto e lido também muita coisa falando que essa geração é a geração mais azarada da história, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre por quê. Por que essa geração é considerada mais azarada da história, ou também é chamada de preguiçosa, é chamada de narcisista. Então, como a gente fala aqui, a gente está falando de um canal, quando a gente conversa sobre longevidade. E um assunto importante para a gente é justamente falar sobre a intergeracionalidade, que é a conexão entre gerações. A gente achou legal trazer esse papo também para o podcast, porque a gente já conversou sobre isso um pouquinho na nossa live, né? E como é que essa geração também se conecta com a longevidade? Como é que ela encara os anos à frente? Como é que ela encara seu presente agora, com 40 e poucos anos? E isso é bom a gente enquadrar aqui a data, né? Qual seria a data dessa geração? Pois é. Quando que ela nasceu? Então, para você aí que nasceu no início dos anos 80... e vai até metade dos anos 90, ou seja, de 1980 até 1995, você é considerado um millennial, né? Yes. Ou geração Y, que justamente aquele símbolozinho do Y é porque ele faz a conexão, né? Com outras gerações e também com a época em que vive, né? Exatamente. Então a gente está conversando sobre isso e é importante a gente falar sobre essa ideia de época, de década e como é que o meio influencia a gente. Toda época ou toda década, né, ela tem as suas características próprias, né? Ela tem a forma como o meio influencia a gente, as coisas que surgem, a forma como a gente se relaciona, a forma de trabalho, como ele muda, a forma do mercado de consumo, o mercado de produtos e serviços. Tudo isso influencia as características de uma geração. Então, quando a gente fala sobre a geração Y ou a geração Millennial, a gente precisa também se situar um pouquinho do que acontece durante essas décadas, né, que marcam essa geração, que moldam o indivíduo, como é que ele vai reagir, como é que ele pensa. Tudo isso tem a ver com a época e com as novidades que o mundo vai oferecer para eles, né? Como é que ele lida com o mercado de trabalho, como é que ele lida com a sua própria saúde, como é que ele lida com os seus relacionamentos, tanto entre pessoas quanto amorosos, e sua relação consigo mesma também. Exato. E tudo isso tem uma influência muito grande na forma como a gente se comporta, na forma como a gente lida com as coisas ao nosso redor e como a gente se relaciona também com as outras gerações. Exato. Então, para a gente é importante trazer esse tema aqui dentro do Bora Rejuvenescer, porque a gente está justamente vendo agora uma geração que está assumindo os principais lugares e postos do mundo, né? A gente está numa idade onde a gente está vendo pessoas chegando na idade chamada produtiva, apesar de que isso hoje não se limita mais, né, somente a essa chamada meia-idade. A gente está vendo a produtividade crescer por muitos e muitos anos, né, se alongar por muitos e muitos anos nas outras gerações também. Mas o que a gente tem visto de mais impactante, assim, né, que a gente pode comentar aqui, e se você lembrar de alguma outra coisa também, deixa aqui nos comentários para a gente poder fazer aqui uma discussão sobre o que mais te marcou, o que você viu acontecer
durante a sua época ou a época daquele que você sabe que é um millennial, né? Então o que a gente viu acontecer durante essas décadas? Primeiro, um avanço da tecnologia, né? A tecnologia veio para facilitar não só a educação, mas também o convívio, o conforto que a gente tem. E tanta coisa que acontece ao nosso redor, né? Avanços tecnológicos importantes, né? Um avanço, e isso em todas as searas, tanto da parte tecnológica do dia a dia, de eletrodomésticos, de coisas para facilitar dentro de casa e tal, quanto para facilitar no meio ambiente de trabalho. Foi quando a gente começou também, num outro momento, foi criados os computadores, e quando a gente chegou à idade adulta, a gente já tinha que usar no nosso dia a dia. A gente viu toda a evolução da telefonia. A gente pegou desde o telefone, que era discado, dava linha. Tijolão. O tijolão, depois do celular, e depois o smartphone. A nossa geração é muito privilegiada. E só para completar uma fala aqui antes, que eu lembrei agora, além de estudar essa geração, porque tem todas essas transformações, uma questão importante que, além de ser a nossa geração, é a geração do maior público do Bora. A gente levantou as estatísticas do público do Bora Rejuvenescer, e é realmente a maior parte da geração Y, e existe uma parte da geração C, que é posterior à nossa, depois de 1995 e de antes de 1980. E é a chamada também geração sanduíche, que é a geração que cuida dos pais e avós, ao mesmo tempo que cuida dos filhos. Isso. Então, uma geração que está acompanhando várias transformações, que a gente vai falar aqui agora, mas é uma geração também que está muito conectada com o nosso trabalho em si sobre longevidade. Boa. Bom ter lembrado isso, né? E o que a gente viu, além desses avanços tecnológicos também, a gente viu o surgimento da internet. Eu lembro da internet conectando, fazendo barulho. Não sei se você é dessa época, né? Eu não sei fazer barulho. Nem dá. Eu só sei fazendo isso aqui. Pois é, quem é dessa época vai lembrar disso, né? Os principais meios de comunicação das mídias sociais surgindo, e o surgimento da internet foi uma outra coisa também. A gente faz parte de uma geração que antes o contato era mais offline, e depois o contato passou a se intensificar no online. Então a gente está justamente no meio de várias transições, e isso molda também as características da nossa geração, que é uma geração que consegue se conectar e transitar por outras gerações e por formatos diferentes de comunicação, de interação com as pessoas. Então é uma característica importante da geração milênio também. A outra coisa que eu acabei de falar aqui agora também é justamente isso, né? A interação social mudou. A gente viu a interação social mudar na nossa geração, né? A gente passou do diálogo, né, offline para online. A gente transita bem pelos dois diálogos, né? O offline, quando não há o vício de rede social e nem da internet, mas a gente aprendeu também a usar o online muito bem. Quem não lembra também lá do chat wall? Tinha os chats, é verdade. Os chats, o Orkut, todas essas redes sociais, a gente acompanhou o surgimento de todas, absolutamente. Literalmente passamos por muitas transições. Exato. E nem tudo são flores também, né? A gente também passou por várias crises econômicas, né? Para quem nasceu no início da década de 80, principalmente no Brasil, a gente enfrentava inflação muito alta, depois a gente teve várias e várias crises seguidas e também pandemia. Então a gente passou por crises na época de 2000, a gente passou por pandemia recentemente. Então essa geração milênio, ela vem atravessando também várias crises econômicas e sociais, e isso também influencia no comportamento, na forma como vê o mundo, na forma como enxerga as coisas. Exatamente. Né? Isso tem como consequências, claro, que a gente vai falar aqui as consequências negativas e as positivas dessas transformações. Eu acho que a nossa geração, até por ter lidado com essa questão da globalização, que foi uma consequência também da internet, acabou passando pelas consequências foi a geração que mais passou por consequências de crises, mesmo que não localizadas no local de nascimento, por conta da globalização. Então as crises de mercado, crises de guerra, todas essas consequências por conta da globalização, a nossa geração sentiu. Lembrando que quando houve o agravamento dessas crises, foi quando a gente estava na nossa idade adolescente e adulta. Então a idade produtiva nossa, em que a gente está correndo atrás de emprego, em que a gente quer se estruturar, se estabilizar,
estava passando por um contexto global muito desafiador, muito né? desafiador, Muito exato. desafiador. Foi até bom você lembrar que eu esqueci de falar sobre as guerras, né? Exato. A gente também passou por várias guerras, Iraque, agora a gente está passando pela guerra na Rússia, né, com a Ucrânia, então, enfim, também são outros impactos que acabam acontecendo. E pelo nível da globalização, a gente também sente, de certo impacto, acontecer com a gente em outros lugares. Novas coisas que aconteceram também durante essas décadas, né? O nível da informação, né? Antigamente, né, os nossos pais, eles tinham uma dificuldade, eles tinham sede por conhecimento, e hoje a gente está afogado em conhecimento, né? Então, a gente tem hoje em dia talvez uma dificuldade maior de saber selecionar o tipo de informação que é útil e que pode funcionar para a gente. Então, como a gente transitou nessas 2 décadas, né, a década da falta, da escassez da informação e agora do excesso da informação, a gente tem cada vez mais buscar o aprimoramento de como selecionar isso. E é uma característica da nossa geração. A geração mais nova, por exemplo, já nasce imersa nessa quantidade absurda de informação. Exato. Né? E fazer uma seleção disso é um aspecto que envolve muito senso crítico. A geração dos nossos pais é uma geração que tinha mais escassez de informação. Não de informação, mas de acesso à informação. A gente, quando fez faculdade, a gente tinha que ir para a biblioteca para pesquisar fisicamente. Ainda não estava a internet tão acessível em todos os lares como é hoje. Então eu lembro de eu ir para a biblioteca fazer fichamento com papel, e nossos pais também passaram por isso. Então a nossa geração, ela teve um maior acesso à informação comparada dos nossos pais, e com isso os nossos pais sempre fomentaram essa cultura de meu filho tem que ser o primeiro da geração da família a fazer faculdade, o meu filho tem que ter o melhor dos estudos. Foi a nossa geração, foi quem nasceu depois dos anos 80, teve essa preocupação de ter uma formação maior do que a da geração anterior. E a nossa geração também fomenta isso para os nossos filhos. Então, uma geração realmente de transição em relação ao lidar com informação e a formação também formal, que é ensino médio, ensino fundamental, faculdade. Há um desejo de ter um ensino superior. Isso começou com a nossa geração. Exato. E todas essas mudanças que a gente está falando aqui, avanços na tecnologia, mudanças no mundo, né, no panorama mundial, a gente também vai ver que houve uma mudança no mercado de consumo de produtos e serviços. E aí a gente vai chegar agora numa das principais causas, a gente vê hoje em dia a dificuldade da geração millennial de conseguir se encaixar. Né? A gente está justamente nesse meio, só que muitos adjetivos que são atribuídos, né, a essa geração tem a causa de chamarem eles, por exemplo, de preguiçosos, de narcisistas, de uma geração azarada. E a gente vai ver que as principais causas que levam, né, a essa geração a essa interpretação são principalmente o alto custo de vida, o alto custo da educação e o alto custo da moradia. E aí a gente vai entrar agora num novo momento aqui na live para a gente conversar sobre as consequências negativas e positivas de ser um millennial, né? Então, assim, já deixando de forma bem marcante essa ideia de que o alto custo da vida, da moradia e da educação tem um grande impacto na vida da gente. Você acabou de falar sobre a gente poder estudar, ter acesso à educação por mais anos e intensificar a educação do que os nossos pais, né? Mas ao mesmo tempo o acesso é mais caro, né? O acesso é mais caro e assim, a gente observa também uma transição de enxergar a vida. Os nossos pais tinham uma vida muito delineada e que isso foi transmitido pra gente. E isso já vai chegar numa consequência para nós também, uma crise de identidade e uma crise de estar no mundo, vamos dizer assim. Os nossos pais, eles tinham muito claro que eles iam entrar na adolescência, iam encontrar alguém para namorar, não tinha ficadas como é hoje, como começou na nossa época, ia encontrar alguém para namorar, ia namorar alguns anos até ter uma estrutura de emprego, casar, ter filhos cedo. Na década, quando tivesse em torno de 20 anos, de 20 a 30 anos, os nossos pais tiveram filhos.
quando não mais novos, e raramente era acima dos 30 na geração dele, e ter uma casa própria, um emprego formal que ficava por anos no mesmo emprego, até se aposentar e descansar. Isso formou uma estrutura de relacionamento, de mercado de trabalho e de enxergar a velhice de uma forma muito diferente que a nossa geração está encontrando. Sim. Mas a nossa estrutura de infância e adolescência, de mente, de como vai lidar com isso, ela foi formada para ser assim. A gente foi construída com o ideal também de encontrar um par, de casar, ter filhos, ter um emprego estável, ter uma casa própria e seguir a vida e aposentar. Só que no meio desse caminho aconteceu tudo isso que a gente falou. Globalização, crise de mercado, educação formal e tal. Então nossa geração foi criando outras características. A gente foi crescendo, se educando, ficando mais tempo em casa, querendo se formar primeiro. No meio disso tudo, teve a revolução do ficar ao invés de namorar. Então era uma beijação na boca na adolescência. Então para você construir um relacionamento estável fica mais difícil, para que você realmente namore e construa um relacionamento que você converse profundamente sobre ideais de vida. E isso você já chega na casa dos 20 anos, muitas vezes não namorando, terminando faculdade lá pelos 25. Não casando e não construindo o que a gente vai colocar agora como marcos da vida adulta. Pois é, e aí para poder ilustrar isso bem, né? Antigamente a gente tinha uma ideia de vida, os nossos pais trouxeram uma ideia de vida mais estável. A palavra estabilidade era muito presente, né? Segurança. Segurança. E hoje em dia a gente já trabalha com o conceito de liquidez. Isso é um conceito trazido pelo Bauman, né? Que é o Zygmunt Bauman, e ele traz essa ideia de que o mundo hoje em dia é um mundo líquido, ou seja, ele não é mais estável, concreto, parado, igual era antigamente. Como a Amanda falou, as pessoas entravam numa carreira e ela pensava da seguinte forma: bom, eu me formei como médico e serei médico a vida inteira. E hoje em dia a gente sabe que isso não é assim, né? A pessoa faz uma formação, não está feliz e ela migra para outra área. Então, o mundo é muito mais instável, a gente precisa ser muito mais flexível. Isso são características que a gente foi ganhando também dentro dessa geração milênio. Mas falando primeiramente das consequências negativas, né, de estar vivendo justamente nessa geração, uma delas você já abordou bem agora há pouco, né, que é justamente essa demora nos ritos de passagem, que seria o quê? A geração que a gente está falando dos nossos pais tinha muito claro esses marcos do tempo, né? Eu vou entrar num relacionamento, eu vou me casar, até tal idade eu já vou ter filhos, estarei na minha própria moradia, vivendo a minha vida, e a gente vê que a geração atual muitas vezes passa muito mais tempo para sair da casa dos pais, demora a conquistar os marcos, por exemplo, do casamento e de ter filhos. Muitos não têm filhos, outros têm apenas um. A quantidade de filhos também diminuiu bastante comparado com a geração anterior. Então, uma das características que a gente trouxe aqui para poder conversar é justamente sobre esses marcos. Os marcos e os ritos de passagem da geração millennial, eles são diferentes. Sim. Eles se dão em períodos diferentes. E para muita gente da geração millennial, que foi estimulada pelos pais a conquistar, a ser uma criança especial, a gente ouviu muito isso. Você é especial, você vai fazer a diferença, você tem acesso a muita coisa que eu não tive. E a gente vê uma frustração de muita gente porque não conseguiu alcançar esses marcos na idade que achava que era adequada, né? A gente vê que muitos profissionais têm ensino superior e muitas vezes pós-graduação e têm uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Exato. E a gente discutindo até na live, né, como é que isso moldou a nossa geração. A gente é uma geração muitas vezes que tem uma frustração interior de às vezes sair da casa dos pais e depois ter que voltar porque a situação financeira ficou difícil, ou porque se separou, ou porque teve um desemprego, ou uma demora para sair mesmo da casa dos pais, porque a situação vai ficando difícil e você quer terminar de fazer a faculdade, por exemplo, ou ainda o aluguel tá caro e aquele emprego não tá legal, e o pai mesmo e a mãe falam, não, fica aqui. Então, realmente, a gente tem
esse aspecto, a gente observa esse aspecto da frustração muito forte em muitos colegas, assim, muitos amigos. Isso é um ponto. Um outro ponto é o ponto relacional. A nossa geração, ela observou nossos pais mantendo relacionamentos muitas vezes a qualquer custo. Então, a geração dos nossos pais tem casamentos longevos, casamentos longos. E a nossa geração, ela busca um relacionamento de qualidade. Mas muitas vezes não tem maturidade emocional para construir esse relacionamento. Por quê? Porque a nossa geração também foi a geração dos relacionamentos rápidos, líquidos. O ficar na adolescência, o ficar na idade adulta, o ir ficando e não estabelecendo um laço mais profundo. Então, esse marco, principalmente para as mulheres, muitas vezes gera uma frustração, porque chega ali na casa dos 35, não tem filho ainda, e isso fica uma preocupação de não poder ter filhos. E às vezes se envolve num relacionamento, muitas vezes de baixa qualidade ou tóxico, para poder estabelecer o marco e ter a oportunidade de ser mãe. Então a gente precisa observar isso também, que existe essa diferença, para a gente também não ficar na ressaca moral, né? De tipo, o que acontece que está tão difícil? Existe uma explicação que vai muito além do individual. Existe uma explicação que é contextual da nossa geração. Exatamente. E esse rótulo justamente de preguiçosos, de narcisistas, né? Um autor que a gente gosta bastante, que é o Simon Sinek, ele traz 3 razões principais para que essa geração milênio seja considerada preguiçosa, né? Entre aspas. Preguiçosa por quê, gente? Porque demora mais para sair de casa. Tem muita gente de 40 anos ainda morando com os pais. Tem gente que volta a morar com os pais. Tem gente que fica fazendo faculdade muito tempo. Então, comparado à geração anterior, ou fica pulando de emprego em emprego, ou de faculdade em faculdade, não se identifica e está sempre insatisfeito. Por isso esse rótulo. Pois é. E até chamam a geração de geração boomerang, porque ela sai de casa e muitas vezes acaba voltando para casa dos pais, ou geração Peter Pan, que eternamente acha que... Complexo de jovem. Complexo de jovem. Mas coisas que podem gerar, né, esse comportamento, né, da geração milênio que o Simon identificou, que são características que acabam moldando a personalidade, né, dessa geração. O primeiro deles é a superproteção, né? Os pais né, que passaram por muitas dificuldades para poder se estabilizarem, conseguirem, né, construir a sua vida, percebem que, como foi difícil para eles, eles gostariam muito que fosse mais fácil para os filhos, né? E a gente sabe que quando a gente tem tempos difíceis, a gente constrói pessoas mais fortes. Mas tempos mais fáceis, geralmente constroem pessoas mais frágeis, né? Então a gente acaba percebendo uma superproteção dos pais em relação a essa geração, que tem isso que você falou aí, né? Uma parte emocional que fica mais fragilizada. Uma outra coisa que ele também coloca como uma das razões para a nossa geração se comportar dessa forma é a onipresença digital. E aí eu já vou até adiantar outra também, que é a recompensa imediata. Por quê? A tecnologia, a internet, ela trouxe rapidez, ela trouxe instantaneidade naquilo que a gente obtém dos meios de comunicação, né? As coisas que a gente muitas vezes aperta um botão e a resposta é imediata. Isso trouxe uma impaciência, isso trouxe uma ideia de que a gente tem que ter uma recompensa imediata por aquilo que a gente está buscando, e muitas vezes gera uma geração frustrada, porque quando ele pensa no projeto de médio e de longo prazo, ele já perde o entusiasmo, porque ele está só preocupado com a recompensa imediata. Então, para a gente poder estabelecer hábitos saudáveis, principalmente, que é aquilo que a gente fala sempre aqui no Bora Rejuvenescer, a pessoa sente mais dificuldade. Por quê? Porque é uma recompensa que depende de constância, depende de pensar um pouco mais na frente. E a instantaneidade e a presença da internet, né, principalmente, ela acaba trazendo a recompensa imediata e a gente não consegue muitas vezes realizar isso. E isso foi uma sacada muito boa para o Bora Rejuvenescer, porque a gente entendeu com o tempo que a gente precisa trabalhar a mudança de mentalidade. Se o nosso público maior é o dessa geração que busca uma recompensa imediata, a gente precisa discutir formas de que nem tudo vai ter uma recompensa imediata. Muita coisa a gente está plantando para quando a gente tiver 60, quando a gente tiver 70, a gente ter uma saúde ok. A gente ter uma saúde que a gente não dependa de ninguém, que não perca a autonomia. Então, existem sonhos, mas
quando a gente fala de fazer alguns sacrifícios para conseguir, por exemplo, fazer uma atividade física quando está com preguiça, ou dizer não para um excesso de álcool quando você está entre amigos, isso vai gerar uma recompensa tardia, porque o prazer imediato às vezes é do álcool, o prazer imediato é de curtir um sofá do que fazer atividade física, mas a gente tem que ter uma mudança de mentalidade projetando para o futuro. A nossa geração, ela tem uma maior dificuldade de lidar com isso. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, porque a geração posterior, que é a Z, e a atual agora, que está com 8 anos, que é o caso do meu filho, quer as coisas no mais imediato ainda. Pois é. Então a gente precisa educar a gente para poder também educar essa próxima geração. Conseguir entender isso. Isso é uma mudança de mente. Então a gente viu que não adianta só a gente falar, faça exercício. A gente tem que entender, tem que ter empatia de que a maneira de pensar é diferente, ela foi construída de uma forma diferente. Então, trazendo isso para a consciência, a gente consegue observar o que a gente tem que mudar antes de só fazer exercício. Pois é, a gente percebe que as consequências são naturalmente geradas pelo contexto. A gente tem um contexto para poder conversar sobre a geração. Então não é só olhar para outra geração e criticar. A gente tem todo um contexto. E aqui a gente está trazendo alguns elementos que podem talvez clarear um pouco para você que está ouvindo a gente, sobre o contexto da sua geração ou da geração anterior ou posterior ao qual você está vivendo agora. Mas nem tudo são só consequências negativas, não, né? Nossa geração é muito legal, adoro ser cringe. Pois é. A gente também vê muitas consequências positivas de ser da geração millennial, né? E uma delas é o seguinte, a gente percebe que para a gente é menos desconfortável passar por mudanças. E a gente percebe isso como os nossos pais, como a gente já conversou aqui, eles tinham a tendência de serem mais engessados em determinadas áreas da vida. Eles dificilmente faziam a troca, né, de pivotar para outras atividades com tanta, né, destreza e fluidez como a gente faz hoje. A gente é mais aberto a isso. Pois isso é ótimo. O mundo para a gente é líquido, para eles era mais concreto. Então, uma das características que acaba sendo bem positiva para a geração millennial é justamente ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais líquida, para poder transitar diante das dificuldades e sem nenhum problema poder migrar para outras áreas. Então a gente vê menos desconforto com mudanças, porque a gente está mais acostumado a passar, olha quantas mudanças que a gente falou aqui, né? Claro. Guerras, crises econômicas, a gente estava sempre transitando entre várias coisas durante essas décadas que também foram moldando uma característica da nossa personalidade que é benéfica para o mundo atual. Então, ser menos desconfortável a mudanças e conseguir mudar mais rápido de direção são características muito positivas da nossa geração. Com certeza. E a gente consegue enxergar outras saídas quando as coisas dão fora do que foi planejado. A gente consegue observar habilidades que a gente tem e enxergar diversas frentes. Então, quando teve a pandemia, foi a nossa geração, junto com a geração Z, que olhou para o digital de outra forma. E hoje a gente vê muitas pessoas fazendo transição de carreira. A nossa geração, por necessidade, por personalidade, ela faz uma transição de carreira mais fluida do que a geração anterior, por exemplo. E também tem uma outra característica legal, né, dessa nossa geração, é que a gente aprende a ser mais inclusivo com as outras pessoas que são diferentes. Isso. A gente percebe que a geração anterior, ela já tinha nichos e formas de pensar, né, que eram mais adequadas com aquela época. A nossa geração, ela já aceita muito mais, como a gente está falando de fluidez, né, a gente acaba trabalhando muito mais com as diferenças entre as pessoas. Então, pessoas que são diferentes da gente, isso a gente vê inclusive até no ambiente de trabalho. Sim. No ambiente de trabalho, as pessoas da nossa geração de 40 e pouco hoje estão chegando nos postos mais destacados porque é justamente a geração que está assumindo esses postos. Mas, ao mesmo tempo, também a gente trabalha com pessoas de uma geração anterior e as pessoas da geração mais nova que estão chegando agora no mercado, Verdade. de 20 e poucos anos, 18 anos. Então a gente aprende a ser mais inclusivo e aceitar melhor as diferenças entre as gerações, né? Isso é um ponto positivo, né? Isso, e levanta mais bandeiras
de apoio à natureza, de apoio a grupos minoritários. Exato. E a nossa geração que realmente toma a frente desses movimentos. Os movimentos em que há um combate ao preconceito em todos os nichos, em todos os grupos. Então, quando você vai observar quem está de frente nisso, normalmente é alguém da geração Y. Isso, é importante isso, né? Com certeza, são as transformações da sociedade. A gente tem um mundo hoje em dia com 7 bilhões de pessoas, a gente precisa, e a gente é plural, né? Então a gente precisa aprender a aceitar também as diferenças e trabalhar com elas. Todo mundo tem um talento, um potencial que pode ser usado a favor de qualquer atividade que a gente esteja fazendo. E, gente, a gente é sobrevivente dos anos 80 e anos 90. A gente viu coisas que nenhuma geração vai ver. A gente tem lembranças do nosso dia a dia, de roupa, de desenho, de doces. A nossa geração sobreviveu a um monte de doce que hoje é proibido. Então, assim, a gente tem uma vasta memória muito legal para poder colocar aí em prática em festas vintage. Eu sou super a favor de uma festinha anos 80. Muito bom, é legal mesmo. E a gente percebe também que existe uma mudança na mentalidade que é bem positiva. Antigamente, a gente via empresas, principalmente em instituições, que elas justamente nasciam para poderem se expandir e buscar o dinheiro pelo dinheiro. E a gente vê que a geração millennial, ela já não se sente mais só motivada só pelo dinheiro. A gente percebe que existem coisas como propósito, a gente percebe que o dinheiro ele precisa ter uma causa. O que eu faço da minha vida, ele precisa ter um propósito. Eu gosto de me sentir colaborando ou percebendo que aquilo que eu faço é útil, que aquilo que eu faço tem uma finalidade útil, que aquilo pode gerar a diferença para alguém ou pode gerar a diferença para um grupo. Isso é uma característica, acho que também positiva, né, da nossa geração, porque a geração anterior muitas vezes tinha muita preocupação de justamente prover, a preocupação de gerar o dinheiro pelo dinheiro, né? Eu estou falando da mentalidade principalmente empresarial, né? E hoje em dia a gente vê startups e coisas acontecendo que mostram outra forma de pensar. A ideia é colaborar, a ideia é participar, né? Existe uma preocupação herdada. A nossa geração ela tem uma questão. É uma geração que herdou a questão workaholic da geração anterior. Mas é uma geração também muito incomodada. Então a gente quer dar o nosso máximo no nosso trabalho. Mas quando esse trabalho começa a trazer muito transtorno para a nossa saúde mental, a gente repensa. É uma geração que repensa o impacto que aquilo está tendo em outras searas da vida. Às vezes a gente prolonga determinadas situações que são negativas no dia a dia do trabalho, mas é uma geração que é mais incomodada e não vê como única saída ficar ali até aposentar. A gente enxerga outros caminhos. Então, se eu fosse denominar em uma palavra esse sentimento, seria uma geração incomodada e não acomodada. Então, é uma geração que não vai ficar só por conta do dinheiro. É uma geração que vai apresentar alguma fragilidade emocional que vai fazer ela repensar aquilo. É uma geração que começou a ir mais em psiquiatra do que a geração anterior. Por conta disso, o impacto que vai além de uma coisa que não tem sentido naquela relação amorosa, naquela profissão e tal, ela vai trazer um impacto pra gente que a gente vai fazer repensar nossas ações. A gente busca mais propósito para a vida, para o trabalho, para os relacionamentos. E engraçado que propósito é uma palavra que aparece principalmente nas zonas azuis, quando a gente vê os motivos de longevidade dos centenários, né? A gente percebe que eles têm um propósito, ou seja, existe um direcionamento, uma ideia de utilizar o tempo, né, e aquilo que está fazendo em benefício ou em busca de algo. Então a gente percebe também que a nossa geração, ela lida com essas coisas, ela busca um propósito naquilo que ela faz, ela busca uma causa que ela possa defender, algo que seja útil e legal poder defender aquela bandeira, certo? E ela busca ter novas crenças, né, de ser uma pessoa mais aberta, mais flexível, de ter crenças naquilo que é importante trabalhar e aquilo que é importante fazer na vida. E tudo isso gera um caldeirão
que principalmente atua aqui dentro, Aham. né, da nossa mente, da nossa cabeça, em relação a todo esse contexto. Então, o que a gente pensou em fazer aqui hoje, né? A gente está chegando no finalzinho já do nosso podcast, mas a gente tentou trazer aqui um panorama para que você possa entender como que a geração atual, a geração milênio, né, que está na faixa aí mais ou menos dos 30 e pouco, 40 anos, como é que a gente está se sentindo hoje em dia e o porquê da gente estar se sentindo dessa forma. Existe um contexto para ser explicado. Aquilo que muitas vezes é recebido como uma crítica das outras gerações, a gente não pode interiorizar. A geração anterior viveu de uma forma, a gente vive de outra e a geração atual vai viver de outra. Existem contextos diferentes. 30 aos 45 é quem está no front hoje de várias coisas, é quem está passando por muita transformação. É a geração pré-menopausa também, falando na questão da mulherada também. Então, como isso vai impactar na sua longevidade? Como isso vai impactar no seu dia hoje, na sua saúde? Como é que isso tudo esse caldeirão está te incomodando? Você precisa mudar alguma coisa na sua vida? Você precisa ressignificar a maneira como você enxerga os acontecimentos que acabam tendo de importante. E não se frustre se você ainda não está com todos os marcos que a gente aprendeu que é da idade adulta resolvido. A gente está aqui justamente para falar de longevidade, porque tem muito tempo pela frente, gente. A gente está na metade da vida. Exato. Pela expectativa de vida, a gente está na metade. Então, a gente é tudo rejuvenescente, lindo, jovem. Tem um caminho ainda longo pela frente. Se Deus quiser, um caminho com longevidade saudável. Isso, a gente está aqui para falar disso. Exato. Porque está muito claro para gente. E cuidando dos aspectos, né, que a gente sempre fala, mente, do corpo e do espírito, né? Isso. Então, só como recadinho final, para a gente poder, né, encerrar, a gente, quando traz todo esse contexto, é para te deixar consciente dele e, ao mesmo tempo, a gente para pensar o seguinte: nem tudo precisa ser só recompensa imediata. Sim. E a gente quer deixar essa última reflexão para você. Se você puder olhar para como está a sua vida hoje e perceber se você está colocando tudo só no imediatismo, tenta mudar essa forma de pensar para encaixar um pouquinho os projetos de médio e de longo prazo, principalmente aqueles que vão fazer diferença para você ter uma vida mais ativa, uma vida mais saudável por mais tempo. Exato. Aquilo que você curte fazer, que você gosta de fazer, e imagina fazer por mais tempo. É essa a pergunta que a gente quer deixar. Exatamente. E para isso você também precisa ser uma pessoa mais flexível, pensando no longo prazo. Sim. E a nossa proposta aqui é que você também adote essa forma de pensar, crie novos propósitos para a sua longevidade, não só para as recompensas imediatas que o mundo de hoje está repleto para poder te oferecer e jogar na sua mão, né? Exato. Olha o seu presente como um presente, o dia após dia. E vejo que você ainda está muito jovem. Aliás, com a expectativa de vida de quase 100 anos, está todo mundo muito jovem. Está todo mundo muito jovem. Então, muito obrigada. É isso, gente. Obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Para você que está assistindo a gente pelo YouTube, se puder, deixa aí um joinha. Se você tiver assistido pelo Spotify, também deixa uma curtida. No Instagram também. Enfim, o canal que você estiver assistindo Bora Rejuvenescer, por favor, se você puder, compartilhe também com outras pessoas, se você achar que é importante, que a outra pessoa também ouça e, enfim, participe desse papo que a gente está fazendo aqui, né? Para fazer parte da nossa tribo Cocum, que também é um filme da nossa geração milênio. Yes. Valeu. Obrigado pelo tempo de todos vocês aí. Um abraço, até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.